Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E eu estou aqui pra gente fazer mais um vídeo. Quero agradecer a todo mundo que me acompanha, o pessoal que prestigia meu trabalho, gratidão. E para quem é a primeira vez está assistindo um vídeo meu, seja bem-vindo, eu sou a Sol. E eu vou te convidar para conhecer outros vídeos do canal e se encontrar sintonia comigo. Eu vou te convidar para te inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, configurando em todas para que tu possa receber através do YouTube cada vez que eu postar um novo vídeo. Também para quem não me segue ainda no Instagram, no Facebook e também no TikTok, é o mesmo nome aqui do canal. E só que infelizmente não estou conseguindo compartilhar o link, como eu sempre comento com vocês. Então, para quem quiser me seguir, eu vou te pedir que tu entre nos aplicativos e pesquise meu nome para poder estar me acompanhando nas outras redes sociais, tá bem? E eu deixo aqui na descrição do vídeo para vocês o meu contato de WhatsApp, para quem quer informações a respeito do atendimento personalizado com as cartas e também para quem tem interesse em receber informações sobre o meu trabalho com as terapias vibracionais. Eu trabalho com as mesas psiônicas, não somente essas coletivas que alguns de vocês já conhecem através dos tratamentos energéticos que eu faço mensalmente, mas eu também tenho as mesas que são individuais, que fazem tratamentos bem profundos, e também trabalho com o Reiki e também com o Aura Master. Todos eles são terapias vibracionais energéticas e elas têm ajudado muitas pessoas aí com algumas questões, tá? Então, se vocês têm interesse, entre em contato comigo e eu passo as informações para vocês, tudo bem? Bom, o nosso propósito do vídeo de hoje, pessoal, é o seguinte: nós vamos ver como é que estão as energias aí da situação de vocês amorosa através da energia aqui do Osho, tá? Eu vou utilizar o tarô do Osho para que a gente consiga ver quais são essas energias e quais são aí quais são as perspectivas, né, dessa tiragem de hoje, tá? Ok? Então, eu trouxe como opção para vocês a primeira situação de número 1, para quem escolher a número 1, é o brilhante vermelho, a segunda é o brilhante amarelo e a terceira o brilhante verde, tá bom? E a gente vai fazer aquela conexão de sempre, que é super importante, com o Arcanjo Miguel e com a chama violeta transmutadora. Eu não sei o quanto vocês conhecem sobre os mestres ascensionados e o quanto que essa falange, vamos dizer assim, esses seres, eles têm sido extremamente importantes, principalmente agora nesse momento de transição planetária, porque eles vêm no nosso auxílio, no nosso socorro, nos auxiliar. E também não só nos auxiliar, mas também a nos incentivar o nosso crescimento, a nossa expansão de consciência, nos ajudar para que a gente consiga, através do exercício do nosso livre-arbítrio, a gente consiga fazer também mudanças conscientes, ou seja, a gente se esforçar em melhorar em nós tudo o que for possível, o quanto antes, porque o quanto mais a gente eleva a nossa frequência, o quanto a gente vai ganhando consciência, o quanto a gente vai se descortinando e abrindo ali alguns portais, né, de crescimento, isso nos ajuda porque faz com que a gente comece a vibrar numa condição de mais equilíbrio, de se conectar melhor com os nossos propósitos, com as coisas que a gente gostaria realmente de estar vivendo. Sair um pouco dessa linha da dor e do sofrimento e vibrar mais na energia do amor. Então, por isso que faz tempo que eles vêm acompanhando aqui, não só o meu canal, obviamente que eles não ajudam só e apoiam este canal, mas outras pessoas, mesmo que sejam outros canais de cartomancia ou outras pessoas que falam sobre espiritualidade, tá bem? Então esse é o propósito, por isso que eu sempre trago, tá? Bom, então nesse momento eu convido vocês para fecharem os olhos, elevarem o pensamento e se entregarem para essa energia amorosa do bem-amado Arcanjo Miguel. E neste momento, trazendo esta consciência de que esses seres de luz estão aqui para nos auxiliar, vá desarmando qualquer tipo de resistência. Vá permitindo que teu campo vá se abrindo e que tu permita que o Arcanjo Miguel e todas as legiões de anjos azuis possam se aproximar do teu campo de energia, fazendo um check-up, fazendo uma análise de tudo o que está ali contendo no teu campo de energia, que possa nesse momento estar te trazendo algum tipo de desarmonia ou te desconectando da tua verdade. Então vai desarmando essa resistência e vai permitindo que o Arcanjo Miguel e as legiões de anjos azuis vão fazendo no teu campo todas as correções necessárias de acordo com as leis divinas, com as leis do amor, de acordo com as leis do Criador.
Então te entrega nesse momento, assim como eu vou me entregar também, para que a gente possa receber desses seres de luz todo amparo, toda ajuda, todo direcionamento, seja numa forma de retirar alguma energia mal qualificada no nosso campo, ou seja também nos inspirando as mudanças que a gente precisa fazer. Que a gente esteja aberto para baixar essas resistências e entender e aceitar de que existem coisas em nós que precisam realmente de mudança, que já não servem mais por agora, para que a gente possa fluir com mais leveza e se conectar com as energias do amor universal. Então vai desarmando e permitindo, enquanto eles vão atuando no teu campo, corrigindo tudo que possa ser corrigido, até onde a gente pode nesse momento, até onde é permitido pela espiritualidade, mas vai recebendo esse alento, essa ajuda dentro do teu campo. Porque nós somos seres espirituais, na verdade, nós estamos vivendo na matéria uma experiência material, mas nós precisamos dessa assistência, dessa ajuda, porque quando a gente se afasta da fé, a gente se afasta dos seres de luz, nós ficamos à mercê, muitas vezes, de seres, de entidades que não são positivas e que se aproveitam muito da nossa fragilidade, da nossa condição humana. Então, nesse momento que a gente possa ser fortalecido, e imagina nesse momento, Arcanjo Miguel colocando uma corrente ao nosso entorno, mas não uma corrente que aprisiona, mas uma corrente que nos blinda de tudo aquilo que é negativo. E nesse momento também, nós vamos pedir e solicitar aos seres da chama violeta que estejam também presentes junto a nós e que esteja transmutando tudo que é necessário dentro também do nosso campo emocional, do nosso campo energético, do nosso campo mental, para que a gente possa ser também tratado por esses seres, transmutando os nossos bloqueios emocionais, tudo aquilo que nos limita, os nossos condicionantes, que tudo isso que impede muitas vezes que a gente possa viver o que a gente gostaria de viver, ou que a gente esteja alegre, feliz, saudável, realizado na vida amorosa, na vida profissional, que tudo aquilo que está condicionando, abra o teu coração, abra o teu campo e permite que esses seres tragam a energia da chama violeta transmutadora, para que possa transmutar até onde cada um de nós é possível, até cada um de nós merece. Então vamos abrir esse campo e recebendo essa frequência de luz, de amor, de fortalecimento. Abre o teu campo, baixa as resistências e receba essa energia e vai perceber ao final o quanto que tu te sente mais leve, o quanto tu te sente mais tranquilo, o quanto isso tudo te harmonizou. Vai recebendo, vai respirando profundamente e com o teu coração em gratidão, vem retornando, agradecendo aos seres de luz por eles estarem neste momento nos trazendo essa energia, essa dispensação de luz para cada um de nós. E eles fazem isso de uma forma incondicional. E a gente, sim, precisa agradecer de coração. Porque quanto mais a gente agradece, mais a gente se conecta ao fluxo da abundância divina, mais a gente se conecta com a energia do Criador. Agradecer a tudo e a todos é a mesma coisa que estar agradecendo ao Criador. A energia da gratidão, ela é extremamente importante para todos nós. Quanto mais a gente reconhece os outros, quanto mais a gente reconhece os esforços dos outros a nosso respeito, quanto mais a gente se esforça a respeito dos outros também, para oferecer o melhor, entregar o melhor e a gente reconhecer e agradecer, melhor para todos nós. A gratidão nos conecta com o fluxo da abundância do universo em todas as áreas da nossa vida. Então, que a gente possa também trazer a energia da gratidão diariamente por tudo, por coisas, por pequenos detalhes, por tudo que está na nossa vida, por pessoas que entram na nossa vida, por pessoas que contribuem conosco, que a gente tenha esse reconhecimento, que todas aquelas pessoas que nos ensinam algo, que elas sejam reconhecidas, que a gente possa honrar todos os mestres, sejam eles mestres materiais ou mestres espirituais, pessoas que estão te ensinando, pessoas que estão te fortalecendo, que a gente possa ser grato. Neste momento, eu abro o meu coração para agradecer a o mestre Saint Germain, agradecer o Arcanjo Miguel, as legiões de anjos azuis,
E eu agradeço a todos os meus mentores e os meus mestres, não somente aqueles que são espirituais, mas também aqueles professores, aquelas pessoas que neste momento eu estou aprendendo, que estão me passando conhecimento, que estão me passando fortalecimento. Então eu agradeço e convido vocês a agradecer a tudo e a todos, sempre. Então, motivados por essa energia de luz e de amor, a gente agradece a presença desses seres de luz e a gente vai começar aqui então a nossa tiragem do nosso tema proposto. Vamos ver aí, através da energia do Osho, como é que estão as energias aí da tua vida amorosa. A gente vai dar essa olhadinha aqui para vocês, ok? Bom, então eu vou dar uma pausada aqui e a gente já se fala. Então, meus amores, para vocês que escolheram a situação do brilhante vermelho, vamos dar uma olhada aí nas energias, aqui com o tarô do Osho, a respeito da tua vida amorosa. Olha, já caiu duas cartas aqui. Olha, a primeira que caiu na verdade foi essa, a não materialidade, a carta da exaustão. Vamos ver o que esperar, né, dessas energias, o que tem. Ó, e, gente, o isolamento glacial. E a carta da simplicidade, a última carta. Vamos tirar mais 4 cartas do tarô do Osho para vocês. A carta do renascimento. A carta da transformação. A carta da integração. E a carta da além da ilusão. Olha que legal. Bom, gente, é assim, né? É muito interessante, né? Eu tinha esse tema, né? De ver, né, o que esperar, né? Das energias da vida amorosa, enfim, né? Através da energia do Osho. E às vezes, assim, pode ser, porque eu imaginei que as energias iam se apresentar de uma forma diferente do que eu imaginei, tá? Então eu vou dizer o que eu senti aqui pra vocês. Não sei como se nas outras tiragens, né? De repente vocês querem assistir outras tiragens, vocês assistam também, porque às vezes complementa ou enfim traz uma outra perspectiva também. Não sei se a maneira de interpretar vai ser igual, tá? Eu realmente não sei. Agora aqui me deu até eu fiquei em dúvida agora quando eu olhei as energias. Mas aqui, basicamente, para vocês que escolheram essa situação, a de número 1, o que eu entendo aqui do que o Osho quer te revelar, o que o Osho quer te dizer, ou enfim, ou quer te mostrar, é o seguinte, é de que vocês não estão vivenciando em relação a alguém ou alguma circunstância, vocês podem estar separados, distantes, ou estão juntos, ou eu não sei, mas eu entendi muito aqui de que vocês, meus consulentes, vocês estão vivendo um momento onde vocês não estão vivendo, na verdade, aquilo que vocês gostariam. A própria carta da não materialidade, ela tá falando ali de um vazio. Normalmente, essa carta ela não é muito negativa para mim, né, da minha perspectiva, mas olhando o contexto, aqui para mim, eu interpreto que essa carta quer dizer que talvez vocês estejam um pouco vazios, vocês não estão felizes, até então, vocês não estão vivendo o que vocês gostariam na vida amorosa. A vida amorosa de vocês, por enquanto, ou até agora, ela se apresentou para vocês trazendo experiências que causam cansaço, desilusão, sofrimento, mágoas. Eu sentia que vocês muito magoados, né, muito feridos. Existe realmente um cansaço de vocês a respeito da vida amorosa. Então, assim, essa não materialidade é como se realmente significasse esse vazio. Normalmente, o vazio que o Osho traz não é bem esse vazio do vazio da falta da materialidade. Ele quer dizer, normalmente, essa carta, de que o vazio é onde a gente se encontra com o Criador. Mas, olhando essas cartas aqui, eu não acho que seja isso. Eu entendo como um vazio existencial de vocês, por conta das experiências que vem trazendo dor, sofrimento,
cansaço de vocês a respeito dessa vida amorosa. Mas o bacana e o interessante é de que essas circunstâncias, essa vivência, essa experiência, ela vai se modificar, ela já está começando a haver aqui uma pequena mudança, mas ela é muito significativa, porque essa é a carta do 8 de ouros. E essa carta do 8 de ouros, ela traz um cenário assim, de que até então as coisas estavam difíceis, pesadas, as coisas não estavam fluindo, mas que vocês começam a entrar de uma forma muito singela, mas muito significativa, para um novo processo, para uma nova oportunidade, para novas circunstâncias. Bem provavelmente, vocês, meus consulentes aqui, vocês estão conseguindo transformar dentro de vocês algumas mágoas, algumas dores, algumas insatisfações a respeito da vida amorosa. Provavelmente o que vocês viveram foi duro, foi pesado, não foi fácil, te causou dores, sofrimentos, choro, falta de energia, abalou bastante vocês, mas pode ser que não seja para todos, é claro, vocês vão ter que precisar cada um aí adequar, né, o que faz sentido, o que não faz, e o que não faz é só desconsiderar porque a tiragem é coletiva, mas eu vejo aqui vocês conseguindo com muita singeleza, sabe, é aquela coisa assim, ó, é conseguir sair desta energia de dor, de pesar, e com muita leveza, mesmo que pareça meio estranho, mas assim de uma forma muito sutil, vocês começam a entrar num novo momento, um novo caminho, aonde esse caminho, ele passa a não ser esse caminho tão conturbado, tão difícil, aonde parece que as coisas de uma forma muito simples, mas elas começam a ganhar uma proporção, os caminhos começam a se abrir, vocês começam novamente a ressurgir das decepções, conseguindo deixar essas decepções para trás, e vocês aqui entrando nessa energia do renascimento, que é uma carta linda. O renascimento, ela fala sempre de um fim de um ciclo para começar um ciclo novo, e um ciclo de superação, transformações acontecendo na vida de vocês, talvez transformações internas, inclusive. Muitas vezes, gente, o sofrimento ele não é uma coisa legal. Mas às vezes o sofrimento, porque é ruim porque a gente sofre, dói, nos desgasta, mas a gente há de convir que muitas vezes o sofrimento nos ensina. E se a gente usa a nossa inteligência e a gente sai daquele padrão de vítima, a gente não aceita, às vezes a gente até por um momento a gente se vitimiza, isso é normal, isso é do ser humano. Mas quando a gente percebe que a vítima também não é uma coisa legal porque ela nos pesa, a gente consegue superar internamente as dores e os sofrimentos. A gente escolhe dar um ponto final, a gente escolhe conscientemente transformar aquilo ali, e com isso a gente consegue transmutar. Então a gente viveu um padrão de dor, vocês vivendo um padrão de dor, mas aonde vocês têm a opção de escolha de, em vez de se vitimizar, mas sim de se transformar com essa experiência, transformar essa experiência num aprendizado. Aí a gente consegue, de repente, não acusar tanto o outro, não colocar, assim, só ver aquela pessoa sendo uma pessoa extremamente culpada. A gente simplesmente, fecha a porta desse passado e segue em frente. Para alguns aqui, gente, eu sinto muito assim, que não sei, eu não acredito, mas claro que de repente, como eu digo, é coletivo, eu acredito que aqui tá falando que vocês passaram por processos porque vocês estão se abrindo para coisas novas, é o que eu sinto aqui, no meu coração, isso me dá a entender, porque vocês estão entrando num momento de muito mais harmonia, e aqui inclusive, gente, tem uma águia e tem um cisne, é muito legal, porque a águia e os cisnes, eles são arquétipos muito fortes. A águia, ela significa quando a gente vence, quando a gente consegue superar desafios, quando a gente, frente ali às dificuldades que a gente teve, as dores que a gente teve, a gente consegue superar.
Aquela dor nos traz força, nos traz uma meta, nos faz a gente seguir em frente e não ficar olhando para trás, não ficar alimentando dores e pesares de passado. E o cisne significa, não sei se você sabe que não é um casal, é apenas um cisne, mas o cisne ele é a representação do amor. O legal e o interessante, gente, é que se fosse um casal, mas eu digo para vocês aqui que estão querendo relacionamentos, vocês que querem aqui viverem relações mais equilibradas, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Utilizem o arquétipo do cisne, aqueles dois cisnezinhos que se beijam. Pode ser numa imagem, pode ser um bibelô, pode ser, enfim. Mas se vocês têm vontade, utilizem, porque o cisne se beijando significa um casal em harmonia, perfeitos, tá? E agora eu venho aqui para me dizer isso para vocês. E aqui, essa carta da além da ilusão. Então, o que que acontece? Aqui tá dizendo para vocês de que vocês não vão mais se deixar iludir e vocês vão estar muito mais perceptivos para vocês conseguirem, frente às possibilidades que podem vir para vocês saberem discernir melhor, ponderar melhor o que é bom para vocês, o que faz sentido, a pessoa faz sentido, ou até de repente ter conseguir monitorar e perceber e ter intuição se uma circunstância ou alguém que surja vale a pena ou não, tá? Eu senti isso muito forte para vocês. Até porque a águia, ela enxerga de longe, né? A águia, ela enxerga de cima. Ela tem todo o cenário, ela tem toda a estratégia de como que ela pode fazer, o que ela deve evitar, o que ela percebe que vale a pena ou não. Tá muito lindo aqui para vocês. Eu até achei... Enfim, eu coloquei aqui um tema, mas eu acho que a gente vai deixar como uma mensagem de Osho, gente, porque não sei como é que as outras situações vão se apresentar. A gente tá, de qualquer forma, a gente tá vendo as energias da situação. Então eu vejo aqui vocês conseguindo superar aí as dores, né? As coisas que vocês viveram, eu sinto que vocês viveram circunstâncias de muita dor, de dificuldade, de aprisionamento, mas vocês aqui, porque pode ver, gente, por isso eu acho que ainda vocês não têm alguém, né? Ou eu também acho que vocês se fecharam por passado. Porque eu vejo aqui, ó, uma pessoa sozinha, caminhando ali, indo de encontro. Aí eu vejo só assim, sempre uma pessoa, não vejo um casal ainda. Mas vamos dar uma olhada aqui, o que esse tarô vai dizer pra vocês. Esse aqui é um tarô mais tradicional. Nem tanto, né? Porque as imagens dele nem é tão tradicional assim, mas ele é um tarô. Olha aqui. Aqui tá falando pra vocês, olha, o 4 de paus. A carta do 7 de copas. Então, as circunstâncias de vocês ensinam vocês... Desculpa, que a rainha de paus não é o 4 de paus, nada. O 4 de paus tá aqui. Não sei por que eu olhei e achei que era o 4 de paus. As circunstâncias do que vocês viveram, querendo ou não, realmente, como eu comentei, está tornando vocês mais fortes. Eu sei que doeu, não foi bom. Olha só que carta linda saiu aqui, ó. Não foi bom, não foi uma coisa... Não foram sentimentos, assim, fáceis de lidar. Foi pesado, né? Foi meio denso, vamos dizer assim. Foi meio complicado, né, para vocês. Mas, como eu falei, esses sofrimentos, essa vivência te fortaleceu. Vocês estão vibrando, não importa se vocês são homens ou mulheres, vocês estão vibrando na rainha de paus. E a rainha de paus, ela é forte, ela é poderosa, ela é determinada, né? Sendo ele ou ela, não importa que... Não tô falando aqui do gênero, eu tô falando da carta. Ela serve para homem ou para mulher, tá? Então vocês ganhando aqui essa estrutura, esse poder pessoal de vocês. É como se estivesse ressurgindo com força e redescobrindo o poder que vocês têm. A rainha de paus, ela é empoderada, ela é intuitiva, ela sabe aonde ela pode ir, onde ela não pode. Inclusive, isso vai fazer com que as escolhas do que pode vir entrar no caminho de vocês, porque eu entendo aqui, gente, que para vocês dessa situação, pode ser que surja opções para vocês. Pode ser que vocês já tenham algumas opções, ou que venham a surgir outras pessoas que possam, ou que vocês possam considerar como futuros parceiros ou parceiras, ou pessoas que também venham ao teu encontro, mais de uma. Aqui eu senti que vocês vão fazer escolhas, tá? Mas vocês têm, como eu já falei, esse poder intuitivo, instintivo de saber escolher o melhor, é o que eu sinto aqui.
E a carta do 4 de paus e a do As de ouros diz o seguinte: vocês estão encerrando um ciclo de dificuldades, de sofrimentos amorosos, talvez não tenha sido somente numa relação, pode ter sido em outras para alguns, mas vocês começam a entrar numa fase de mais equilíbrio. O 4 de paus é uma carta que fala da estabilidade na vida amorosa, e o As de ouros de um novo caminho, ou seja, onde vocês têm a grande possibilidade de vocês se conectarem com pessoas que queiram algo sério, com pessoas que queiram construir uma vida junto com vocês, tá bom? Então foi isso que eu percebi aqui nessa tiragem e nessa mensagem do Osho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não te esquece de deixar a tua curtida, o teu comentário e o teu compartilhamento, porque isso ajuda bastante o canal. Eu espero que eu possa contar com a tua ajuda. Fica o meu beijo muito carinhoso e a gente vai se falando. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para vocês que escolheram a situação de número 2 do brilhante amarelo, vamos ver aí a energia de vocês. Gente, eu não sei se vocês assistiram a primeira situação ou não. Eu tinha criado um tema. Olha, agora já até esqueci como é que é o tema, para falar a verdade, porque quando eu fiz a tiragem da primeira situação, ela se apresentou, eu imaginava que ia ser de uma maneira e se apresentou de outra maneira. Então aqui assim, tipo, vamos ver qual é a mensagem do Osho pra tua vida amorosa, tá? Eu tô mudando o tema do que eu falei lá na frente. Porque foi tão forte o que eu senti. Eu tinha trazido o tema que eu realmente não me lembro exatamente o que foi que eu falei, porque fugiu de mim. Mas quando eu abri as cartas da primeira situação, eu comecei a ver o cenário e eu entendi que era muito uma mensagem do Osho. Então aqui eu tô só avisando pra vocês que se lá no início vocês viram eu dizer de uma outra maneira, realmente teve uma mudança de rota, bem provavelmente isso, a espiritualidade querendo que seja dessa maneira, tá? Então vamos ver aqui pra vocês as energias, né? De qualquer forma a gente vai ver as energias aqui, as energias da tua vida amorosa, aí através da energia do Osho. O Osho quer te dizer alguma coisa, tá? Ao menos foi o que aconteceu na primeira situação. E também se for diferente também, tá tudo certo, gente, porque é tudo muito espontâneo. Não é aquela coisa, eu vou seguir ali um método, uma maneira. Não, eu simplesmente deixo as coisas acontecer. Eu me entrego pro que tá acontecendo, tá? Às vezes as pessoas dizem, mas tu trouxe um tema e tudo que tu falou não tem nada a ver com o tema. Isso pode acontecer, gente, porque eu recebo as intuições e eu vou seguindo, às vezes tem mudanças, né? E isso também quer dizer que a gente está sendo testado pela espiritualidade, o quanto que tu te entrega realmente para a energia e não fica tentando, por exemplo, improvisar, tá bom? Vamos ver como é que vai ser aqui. Tô só conversando com vocês. Vamos lá. Olha, o compartilhar, primeira energia. A carta do sofrimento. A carta do condicionamento. E a carta do momento a momento. Aqui embaixo, o estresse. Gente, mas a gente não vai só ficar se agarrando só que tá escrito ali embaixo. Eu olho bastante pra imagem da carta, tá? A carta da moralidade. E a carta da consciência. Às vezes a espiritualidade surpreende mesmo. Bom, gente, eu vou passar uma mensagem pra vocês aqui. Eu vou ser sincera no que eu tô sentindo. Vou falar com todo o meu carinho, com todo o meu jeito. Gente, todos nós, gente, todos nós somos seres humanos. Todos nós temos limitações, todos nós temos dificuldades, todos nós temos crenças limitantes, todos nós temos um lado ego. Isso faz parte pra todo mundo, né? Então, eu acho assim que e a gente tem que reconhecer essas coisas, né? Eu também tenho, como qualquer outra pessoa. O que eu vejo aqui é o seguinte, gente. É como se aqui o Osho quer dizer pra vocês que até então, nas experiências de vocês também aqui percebi que vocês tiveram muito sofrimento. E esse sofrimento, ele tá muito ligado aos condicionamentos, sabe? Às vezes os condicionamentos, às vezes são quando
a gente, por exemplo, projeta no outro a nossa felicidade. Isso é um condicionamento. E isso, por muito tempo, eu já vou falar das décadas porque, né, eu não vou dizer há muitos séculos, né, eu vou falar porque eu não me lembro do que eu vivi em outras vidas. Eu tenho 53 anos de idade, gente, então eu não sou velha, mas eu também não sou novinha. Então eu vou falar baseado nisso, pode ser que vocês sejam mais novos, mais velhos, enfim, é só para dar um exemplo. Então o que a espiritualidade quer dizer é o seguinte, que há um tempo atrás, 20 anos atrás, 30, a gente estava num momento planetário, e porque até a gente vem trazendo isso de outras vidas, de muitos condicionamentos, de muita... A gente não tinha muita visão como a gente está tendo mais oportunidade agora. Nesse momento de transição planetária, muitas coisas acontecendo, o planeta nos empurrando para que a gente cresça. Dá licença, Agnes. Sai pra lá, bebê. Ó, não incomoda, velho. Tu vai ter que descer. Desce, tá? Ó, desce, vai. Desce, filha, vai. Ai, desculpa, gente. Tô tentando resolver aqui com a Agnes. Ó, se tu vai ficar quietinha aí, tu pode ficar, tá? Desculpa. Ela vai aparecer a pontinha da orelhinha dela aí, tá? Bom, então assim, até então, gente, a gente tinha muito, era muito normal, assim, a gente aceitava as coisas como eram, a vida era como era, é tudo muito difícil mesmo, enfim, tudo conturbado. A gente foi criando esses condicionamentos. Só que a gente está nesse momento de transição planetária e muitas coisas muito rapidamente estão mudando. Inclusive algumas maneiras. A gente tinha muita dificuldade de reconhecer as nossas dores, nossos condicionamentos. A gente não queria olhar pra gente, pra dentro, né? Só que agora a gente está sendo muito convidado a fazer isso. Porque não fazer isso nos deixa no condicionamento. Então, cuidar do nosso campo de energia, olhar para os nossos sentimentos, olhar para o que a gente sente, isso é importante. Então, o que eu senti aqui para dizer para vocês é de que vocês estão convidados para olhar para isso, para todo esse pacote que vocês carregam aqui, de dor, de condicionamento, sabe, de não conseguir se libertar disso tudo. Mesmo que vocês possam dizer para mim, mas acontece que aquela pessoa fez A, B ou C, ou enfim, teve atitudes ruins, foi isso, foi aquilo, tá? E eu até posso concordar com isso, realmente é complicado. Mas, querendo ou não, eu vou dizer o que a espiritualidade está pedindo para dizer. Eles estão dizendo que, querendo ou não, gente, a gente está em ressonância com isso. E que toda a experiência que a gente vive, que gera dor, seja em que área for, não só na amorosa ou em qualquer outra, a dor, ela acontece porque ela tá nos dando um recado, ela tá nos sinalizando de que algo em nós precisa ser mudado para que a gente possa transformar a nossa vida, a nossa realidade. Então, enquanto a gente carrega dentro de nós sofrimento, condicionamento, que seria aqui, vamos dizer que esses condicionamentos seriam crenças limitantes, uma energia densa, porque essa carta ela representa a carta do diabo. Então, são às vezes os nossos vícios, por exemplo, né? Os nossos comportamentos que não são saudáveis, por exemplo. Claro que talvez a gente acaba gerando isso porque a gente passou por situações e circunstâncias de dor, e porque a gente talvez não tenha conseguido ter aquele equilíbrio para lidar com aquilo, emocional, digamos assim, a gente acabou se emaranhando nessas crenças, enfim, nessas coisas, tá? Então aqui o que o Osho quer te dizer é que que vocês têm, nesse momento, a capacidade. Isso já está nascendo dentro de vocês e até pode ser que para alguns de vocês já tenham até passado por esse processo. Porque aqui está dizendo, com a carta do compartilhar, de que vocês podem, com a energia, com o empoderamento de vocês, com a força de vocês e sabendo que é um passo de cada vez, vocês conseguem superar isso. Mas vocês têm que se determinar. Essa carta aqui do compartilhar, eu não sei exatamente que carta é, gente, porque eu tô só olhando para a imagem, tá? Não sei se é o cavaleiro, enfim, ou a rainha, não sei realmente. Se eu disser, eu vou estar mentindo, tá? Porque realmente o Osho não é um tarô tradicional e eu sempre gosto de olhar para a imagem dele. Aqui tá dizendo que vocês conseguem trazer essa luz, tá bem? Conseguem trazer essa luz
para essa circunstância, desses sofrimentos todo. Tem como vocês libertarem. Aqui está dizendo, ó, essa carta ela está falando do estresse. É para vocês soltarem o estresse. Soltar o estresse significa não olhar mais para esse sofrimento, para os condicionamentos que tu possa ter sido imposto para ti, talvez alguma coisa que te socaram, por exemplo, goela abaixo, alguém, enfim. É que, assim, que tu não olhe mais para isso, que tu sabe, que tu te solte, que tu saia dessas amarras, porque aqui tá dizendo o seguinte para vocês, que vocês estão ainda muito presos a algumas memórias, tá? A circunstâncias, e vocês, querendo ou não, vocês estão prendendo o sofrimento dentro de vocês, e no momento que vocês fazem isso, as coisas não fluem, porque assim, vocês precisam, quando a gente quer viver situações leves, relacionamentos que fluam, relacionamentos que andem, que fluam direitinho para aquilo que eu quero, é preciso que eu possa vibrar nisso. Porque, gente, a gente atrai com a nossa vibração as circunstâncias. Então, se eu quero mudança na minha vida amorosa, eu preciso mudar em mim, porque eu não consigo mudar o outro. Era isso que no início eu ia falar. Não tem como eu mudar o outro. Não tem que eu querer que o outro mude. Porque eu não tenho esse poder. A pessoa só vai mudar se ela perceber. E outra coisa também. Se a gente coloca toda essa expectativa de felicidade que o outro vai corresponder ao que eu quero, é um risco. Porque às vezes o outro também tem as suas questões emocionais, ou a outra pessoa não percebe. Então isso é meio que como se fosse uma armadilha a gente pensar nisso. E aqui, gente, assim, eu espero que, sinceramente, vocês não se ofendam com isso, porque isso não é uma crítica. Isso aqui é a espiritualidade te trazendo consciência, te trazendo, te liga. E, sabe? E quem é que nunca passou? Eu já passei por circunstância assim há mais anos. Eu já passei por esse tipo de circunstância de ficar presa, de ficar condicionada, de ficar sofrendo, cortando meus pulsos. Eu já passei por isso também. Então eu entendo como é que é. Mas chega uma hora que a gente tem que olhar e despertar para uma nova, de olhar para a situação de uma outra maneira, para que a gente se liberte. Aqui não está havendo uma crítica a respeito de vocês ou criticando vocês. Não, tudo está sendo dito com muito respeito a vocês, tá? Mas aqui está dizendo que é preciso soltar essa energia que te prende, tá? E aqui te abrir a tua consciência. Aqui vocês precisam rever tudo sobre a vida amorosa. Rever, sabe? E principalmente não ficar se agarrando e se condicionando e ficar sofrendo eternamente, sofrendo por uma circunstância que não foi legal. Porque tu tá te aprisionando. E tu tá impedindo... aqui mostrando uma pessoa prisioneira, ó. Tu tá impedindo que a coisa flua. E aqui a espiritualidade está te dizendo que tá na hora de tu despertar a tua consciência. E soltar tudo isso que te gerou aí, que em alguns momentos pode ter te trazido que tu gostaria, né, de ter tido um momento de singeleza, de leveza na relação, mas talvez isso tenha sido poucos momentos, né? Num contexto geral, o que mais pesou foi a carta do condicionamento, que é um arcano maior, e essa carta do sofrimento, que é uma carta pesada também, tá? Então aqui tá dizendo que para que tu possa mudar a tua vida amorosa, transformar a tua vida, não vou nem dizer com essa pessoa, tá, gente? Ou seja, vocês modificarem internamente, olhar as coisas sobre um outro ângulo e estar aberto até para algo novo. Pode ser que para alguns vocês até queiram resgatar essa relação, ou realmente vocês, ou para alguns de vocês podem ter pavor dessa pessoa, enfim. Mas vocês talvez ainda queiram queiram ter fluidez na vida amorosa. E até para alguns aqui vocês não estão se permitindo, porque muitos de vocês aqui têm essa crença: eu nunca vou ser feliz no amor. Isso é crença. Precisa trabalhar essas crenças, libertar essas crenças, tá? Porque tudo pode ser transformado. A gente tem poder. Nós temos o poder. Mas a gente tem que escolher organizar o nosso interior, organizar o nosso campo de energia, para que as coisas possam mudar. É isso que a espiritualidade está dizendo, né? Saia desses condicionamentos e muda. O que eles querem é que tu tenha uma nova consciência, ou seja, que tu mude a maneira de olhar para essa situação, ganhe um amadurecimento, amadureça um pouco mais as tuas questões emocionais,
para que tu tenha uma nova consciência, para que tu possa despertar uma nova consciência e ver essas coisas sobre um outro ângulo e conseguir deixar as experiências do passado para trás, tá bom? É isso mais ou menos que eles querem dizer. Vamos ver o que o tarô vai falar. Eu tô falando tudo isso, gente, assim, eu sei que eu me entusiasmo falando, mas eu tô falando isso com muito carinho, com muito respeito, porque eu já vivi esse tipo de circunstância. Então eu sei muito bem como é que é, tá bom? Ah, eu tava olhando ali que eu tava com medo, achei que eu não tinha... Ah, tá correndo ali. Esses dias eu tava gravando um vídeo e eu esqueci de apertar ali o botãozinho e eu tava falando e não tava gravando. Vamos lá, gente. Ó, olha só, 5 de copas, eu tô dizendo isso pra você, gente, olha, são os arquétipos. Não se ofendam, gente. Sabe, às vezes a gente ouve algumas coisas e bate no nosso ego e o nosso ego fica ferido para algumas pessoas. Eu sei que isso acontece. Mas, gente, nada melhor do que a gente conseguir entender a nossa realidade pra gente poder mudar. Então, quando a gente vê que uma coisa não tá funcionando na nossa vida, o que a gente tem que fazer? São mudanças que a gente tem que fazer, olhar as coisas sobre uma outra ângulo, libertar o que tem que libertar a dor emocional, curar essa dor emocional, enfim, é preciso a gente reconhecer pra gente poder fazer as mudanças, porque senão a gente se acomoda e a gente acha que nada depende da gente, que só depende do outro, é ou não é? Né? Bom, enfim. Eu acho que algumas pessoas vão se incomodar com o que eu tô dizendo, mas mais uma vez eu digo que eu tô falando com carinho, tá? Olha só, então aqui tá dizendo isso, olha, vocês precisam liberar essa dor emocional, querendo ou não, vocês estão se consumindo, tá? Existe aqui, estão se consumindo emocionalmente aí, e vocês ficam sempre esperando que as coisas andem, que flua, que tenha um movimento na vida amorosa de vocês. Até pode ter, tá? Até pode ter, mas para isso é realmente deixar as dores para trás, tá vendo esse 8 de copas? Deixa as dores, as experiências, as memórias, as lembranças daquilo que não foi bom no passado, para que tu possa seguir em frente. Vocês podem sim conquistar um novo caminho, abrir novos caminhos para novos relacionamentos, mas tudo isso que foi dito para vocês é preciso rever, tá? Soltar as dores, deixar de se aprisionarem, porque se vocês vão rapidamente para uma outra, olha, surge uma pessoa, eu vou investir, mas carregando ainda essas lembranças, essas memórias, estando preso a essas circunstâncias, vocês acabam atraindo o mesmo padrão de relacionamento. Aqui precisa realmente expurgar todo esse emocional, estão vendo? Ó, expurgar isso tudo mesmo e sinceramente deixar sem carregar mágoa nem nada energético do passado, do que tu viveu, que foi ruim, que foi difícil. Se tu consegue fazer isso, mas entenda, precisa trabalhar o teu lado emocional, de verdade, tá? Eu não diria só o emocional, eu diria o pacote todo, energético, emocional, espiritual e físico, tá? Então aqui tá dizendo assim, sabe, tu precisa olhar para tudo isso e realmente zerar tudo isso, e aí no momento em que tu busca ferramentas, ajuda, enfim, o que for, para que tu consiga te alinhar, e aí sim tu consegue seguir o teu caminho em vida amorosa, mais movimento na vida amorosa. Quem sabe assim, essa carta ela fala muito, os cavalheiros eles falam muito de novas aventuras, novas experiências, tá? Então, mas eu entendo, o que eu entendi, que o que o Osho quer te dizer aqui é que é preciso olhar para esse pacote emocional, né, de todas as consequências que essa experiência ou que várias experiências amorosas te trouxeram, alinhar isso tudo para que tu possa curando através de terapias. Olha, gente, eu sou terapeuta, se vocês têm interesse me chamem lá e eu explico para vocês, tá? Como é que funcionam as terapias que eu faço, enfim, tá bom? Então aqui eu vejo que existe caminho para vocês, mas tem que ter, precisa ter mudanças no teu campo interno, no teu campo interior, algumas coisas precisam mudar. Tem pessoas, gente, que às vezes conseguem fazer sozinho, né, se determinam, mas eu digo assim, sem orientação, né, principalmente para uma pessoa que, por exemplo, que não é terapeuta, que não conhece o universo, é mais complicado, não é impossível, talvez mais complicado, tá? Porque às vezes a gente sempre, quando a gente não está bem, é difícil a gente ser terapeuta da gente mesmo. A gente precisa de alguém que te dê um norte, tá?
Então, fica a dica aí para vocês, tá bom? Era essa as orientações, enfim, as energias, aí a mensagem do Osho para vocês, tá bom? Então, um beijo muito carinhoso. Eu espero sinceramente que vocês não tenham se ofendido, porque o propósito não é esse, não é realmente, é trazer consciência, é trazer luz, é mostrar uma realidade, é o que os arquétipos estão dizendo aqui. E deixa teu comentário, tua curtida, teu compartilhamento de vídeo, isso ajuda bastante o canal. Espero que tudo que foi dito aqui não valide, né, não invalide, né, o meu tempo aqui com vocês, o meu carinho e a minha disposição de estar aqui trazendo luz, tá? Porque o objetivo realmente é esse, tá bom? Então, um beijo carinhoso, fica com Deus e a gente vai se falando, tá? Beijo de luz! Olá, para vocês que escolheram a situação de número 3, vamos ver aí qual é a mensagem do Osho, como eu mudei aqui, lá no início eu tinha dito alguma coisa, que eu não me lembro muito bem o que eu falei, eu me lembrava até o momento em que eu acho, da minha cabeça era para fazer daquela maneira, mas na primeira situação eu vi que era mais uma mensagem, então aí eu já fui conduzindo a segunda situação com uma mensagem, então eu mudei aquilo que eu falei no início, que eu não me lembro bem o que eu falei, mas eu vou fazer aqui como uma mensagem do Osho para a tua vida amorosa, tá? A gente vai ver as energias, eu acho que foi mais ou menos o que eu tinha dito, né, que a gente viria as energias, não mudou muito, mas eu senti que era para falar isso, fui intuída de falar nas 3 situações, eu tô falando, tá? Então vamos ver aqui para vocês, as energias de vocês aqui então, da vida amorosa para vocês, tá? O que é a mensagem do Osho. E eu senti muito forte, gente. Eu não ia usar esse tarô, não era esse que eu ia usar. Só que ele veio muito forte, que era pra usar o Osho. Ficou gritando na minha cabeça. Eu digo, não, então se é com o Osho, vamos falar com o Osho. O Osho tem alguma coisa pra dizer pras pessoas que vão entrar em ressonância com essa situação aqui, tá bem? Então vamos lá. Beijo carinhoso pra vocês. Muito obrigada a vocês que me acompanham, que gostam do meu trabalho. Eu fico muito feliz. Aliás, né, para as outras situações também eu não disse isso. Mas tô dizendo aqui por algum motivo e tudo tá certo como é. Ó, saiu pra vocês aqui também sofrimento. Momento a momento. O experienciar. A carta da exaustão. E a exaustão saiu na primeira situação, se não me engano. A carta da voz interior. Da política, da desaceleração, e da abundância. Vamos ver lá. Olha só. Aqui também eu percebo para vocês uma energia e bem provavelmente vocês se decepcionaram com alguma circunstância de alguma circunstância que estava fluindo, né? Fluiu. Em algum momento foi bom, em algum momento trouxe bons momentos para vocês. Por algum momento foi uma experiência boa. Mas aí surgiram os conflitos, as dificuldades, isso tudo acabou, não sei exatamente o que aconteceu. Eu acho que o que eu entendo é que talvez era uma circunstância que estava fluindo e de repente algum fato acontece, alguma coisa acontece, não sei se um rompimento pode ser, que talvez vocês não esperassem, pode ser que para alguns seja isso. Porque sai a carta da política ali, né? A carta da política, ela é o 7 de espadas. Então sempre fala às vezes de uma pessoa que pode ter agido às vezes mal, teve algum tipo de conduta não muito leal, enfim, pode ser uma traição, tá? Enfim. E aqui tá dizendo o seguinte pra vocês, gente, aqui parece que tá fluindo mais. Aqui tá dizendo o seguinte, vocês sigam, vocês se conectem, vocês têm, bom, vou voltar, recapitular. Vocês têm aqui uma força interior muito grande, tá? Vocês são extremamente sensíveis, vocês são extremamente magnéticos no sentido de serem muito, a intuição muito aflorada para alguns.
Pode ser que alguns nem tanto, mas assim, vocês têm aquele instinto das coisas, tá? E vocês sabem muito bem aqui, eu sinto isso, assim, que muitos de vocês já sabem, né? De que essa circunstância que vocês viveram, essa circunstância que vocês viveram, ela acabou trazendo maturidade para vocês. Que mesmo que vocês tenham vivido circunstâncias ruins, eu não sinto que vocês aqui, vocês trouxeram isso muito mais para como uma experiência de vida do que necessariamente um rancor, tá? Trouxe sim um desgaste para vocês, mas querendo ou não, essa situação ela te ensinou algumas coisas, ou ela fez tu ver coisas que tu não via, que ao mesmo tempo não eram coisas muito bonitas de se ver, mas isso te libertou. Porque era uma situação que fluiu por um tempo, mas depois ela começou a se tornar uma situação pesada. E de repente até o fato da pessoa ter agido de má fé, seja de que maneira for, contigo, é como se tudo isso tivesse sido libertador, porque tu também já estava cansado ou cansada dessa circunstância. E já não estava mais sendo bom para ti. Ou para alguns, pode ser até que tu não perceba isso, mas inconscientemente e internamente, lá no fundo do teu ser, é isso que acontece. Tá? Porque tem pessoas aqui que estão mais conscientes de que no fundo essa circunstância ela acabou te libertando no momento que eu acredito que vocês, pode ser até que vocês não estejam totalmente rompidos, mas eu sinto muito vocês se libertando dessa situação aqui. Essa desaceleração significa que eu vou priorizar o que eu quero. As tartarugas, elas têm muita sabedoria. A tartaruga, ela segue o fluxo dela, independente do que aconteceu. Segue em frente, forte. Ela tem um casco, né? Ela tem um casco. Ela tem uma couraça ali de proteção. Então, ela sabe, o que eu vejo é que essa circunstância trouxe, assim, ó, se vocês não tinham, eu acho que vocês já eram pessoas com uma certa sabedoria. E essa circunstância, ela só te fez com que teu casco fique mais duro, tu entendeu? Ou seja, vocês mais fortalecidos. E o fim dessa circunstância, dessa situação difícil, né, dessa relação, querendo ou não, sabe, tu vai sair disso bem. Ou já saiu disso bem, pode ser. Porque tem a carta da abundância aqui. A carta da abundância é quando a gente solta uma relação que já não faz mais sentido pra mim. Não faz sentido nenhum. Eu não quero. Eu sinto muito vocês aqui renegando sempre sofrimentos, vocês não querem mais carregar isso com vocês. Foi bom enquanto durou, mas aonde no momento em que aquilo começou a ser ruim e ser desconfortável, já não serve. E aí vocês conseguiram, acho que com a voz do interior do lado da carta política, enxergar melhor quem era essa pessoa com que tá te relacionando. E talvez até entendendo de que ela, sabe, e até talvez, dependendo, aqui são várias pessoas, mas até com compaixão dessa pessoa. De entender que ela tem escolhas tão equivocadas. Tem alguns de vocês aqui, porque a sacerdotisa, ela fala de uma pessoa mais evoluída espiritualmente. Então vocês até entendendo de que realmente essa pessoa ela não está à tua altura, ela não tem a sabedoria que tu tem, ela não tem a força interior que vocês têm, não tem a postura digna que vocês têm. E aqui, sabe, e vocês até se protegem aí quando eu falei com a carta aqui da tartaruga, com essa couraça, né, de proteção. E vocês, sabe, e eu acredito muito que vocês até vão florescer ainda mais, né, se conectar com coisas boas. Sai a carta da abundância pra vocês. Vamos ver o que o tarô vai dizer aqui, tá? Então, é isso que eu sinto aqui pra vocês. Então, aqui na vida amorosa, vocês... eu acredito muito vocês fechando um ciclo aqui, né? Bem provavelmente. Porque vocês sabem, aqui vocês têm inteligência suficiente para saber de que não vale a pena, né? Vocês não estão no mesmo patamar energético. E vocês sabem, vocês se sentem que vocês estão mais evoluídos. Nossa, tem muita carta aqui, não vou aceitar, gente. Vai.
Caiu das minhas mãos aqui. Mas são cartas demais pra gente pegar. Eram cartas bonitas, gente, mas eram muitas. Olha, tem uma carta virada aqui, deixa eu desvirar. Não sei se eu vou achar. Não achei. Vamos lá, vamos ver o que o tarô vai dizer. Deixa eu dar uma embaralhadinha assim, pessoal. Senti de... Olha, baguncei toda a mesa aqui, agora já arrumo. Aqui o Osho, ele tá validando vocês aqui no sentido de que vocês têm bastante sabedoria. Ou até se, por exemplo, se vocês não tinham, vocês com essa experiência, mesmo tendo sido ruim, ela te trouxe uma maturidade espiritual, emocional. Porque o emocional, ele é muito ligado ao nosso inconsciente, né? Aquele lado que é oculto, que a gente não conhece. Então isso te for, querendo ou não, mesmo não tendo sido muito bom, te amadureceu, te faz te tornar uma pessoa com muita sensibilidade e com intuição, intuitivo. Ó, essa carta é linda, eu gosto muito desse tarô aqui. Essa carta é a carta do enforcado. Mas aqui essa carta do enforcado, ela fala ali, ó, sabe, tem uma luz na cabeça da pessoa ali. É como se a pessoa aqui, sabe, não importa em que circunstância que a pessoa se encontra, ela tem sabedoria, como eu falei, tem lucidez, é uma pessoa que enxerga e que olha também todas as circunstâncias sobre vários pontos, né? Aprende, por exemplo, passa uma circunstância que não é tão muito boa, mas aprende com aquilo, não, sabe? A gente pode escolher. A gente pode escolher se vitimizar, sofrer, como a gente pode escolher de uma circunstância que não é boa trazer um aprendizado, que eu senti ali pra vocês. E isso fez... gente, vocês têm muita sabedoria aqui. Saiu a carta do Papa pra vocês. E a carta do Papa também é uma outra autoridade. É uma pessoa também de muita sensibilidade, de muita sensatez, é um professor, é um conselheiro. Pode estar falando aqui também, sentir muito aqui, e de repente é um mentor espiritual que vocês têm junto com vocês e que sabe que tá, e realmente que empurra vocês para o crescimento. E talvez esse próprio professor, esse mentor, tirando vocês de circunstâncias, de relações talvez tóxicas, ruins, porque não combina com a energia que vocês têm. Tá? Aqui a carta também das escolhas. Aqui dizendo, né, para que vocês... façam as melhores escolhas. E aqui também, outra coisa também, mas olha só, saiu aqui, ó, a carta do 2 de espadas. O que eu sinto aqui, olha, vocês, como eu falei, estão sendo intuídos pelo mentor de vocês, para que vocês façam boas escolhas e que para vocês também, assim, ó, não se esquecerem de que vocês são e não entrarem nessa energia de estarem presos, ou seja, ficar alimentando mentalmente ou remoendo mentalmente as coisas, tá? Porque por mais que vocês tenham sabedoria, enfim, já tem uma sensibilidade, são seres humanos como qualquer pessoa. Então aqui o Osho está te dizendo o seguinte, porque isso é meio ilusório. Às vezes também pode ser um pouco espiritual, até porque como vocês acham que vocês têm muita sensibilidade, essa carta pode estar significando de energiazinhas que se aproveitam às vezes de alguns momentos de mais fragilidade nosso, para vir entupir o nosso pensamento e nos confundir, tá? Como a carta do Hierofante é uma carta muito espiritual, que ela fala muito do professor, muito do conselheiro. Eu sinto muito aqui o protetor de vocês, o mentor espiritual de vocês, nesse momento ali muito próximo de vocês, para não deixar vocês dar uma baqueada, até porque como a carta da sacerdotisa, ela fala assim de uma pessoa com muita sensibilidade, mas é ser humano, então às vezes dá uma ou enfim, às vezes dá uma desequilibrada, né? Assim, perde um pouco a resistência por conta das circunstâncias, tá? Eu sei que não tá uma energia bonita, gente, mas é uma energia de momento, obviamente que essa energia pode mudar. Eu vou tirar mais 2 cartinhas aqui, tá? Sentir pra vocês. Ó, 10 de espadas. E aqui a carta da temperança. Então eu vou dizer pra vocês aqui, se vocês ainda estão com essa pessoa, se vocês ainda estão considerando ficar com essa pessoa,
A orientação da espiritualidade aqui para vocês nesse momento é a seguinte: não vale a pena, tá? Porque aqui tá dizendo assim, ó, sigam em frente e se curem de alguma coisa, algum resquício que possa ter ficado. Porque talvez as circunstâncias aqui, eu vejo que vocês têm bastante força para isso. E aqui tá dizendo que é um momento, assim, de vocês cuidarem de vocês, tá? Talvez aqui, eu acho que o que a espiritualidade quer dizer, se faz sentido para ti ou não, frente a essa situação, independente se vocês estão juntos ou não, mas que aqui, assim, é que tu te resguarde um pouco, mesmo que de repente vocês finalizaram com essa pessoa, tá? Mas o que a espiritualidade está dizendo é que o ideal para vocês é não se envolvam com alguém tão rápido, deem um tempo, curem bem as águas internas de vocês, busquem um equilíbrio de vocês, o estado emocional de vocês, e depois mais à frente, quando vocês se sentirem novamente bem fortalecidos, aí sim vocês se abram para uma nova relação. Se faz sentido para vocês, isso não é uma ordem, nem uma determinação, é apenas uma orientação da espiritualidade, se faz sentido para vocês, tá bom? Então, um beijo muito carinhoso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, tá? Foi as energias do momento. Mas, gente, não se assustem. Nada é uma determinação, não é, sabe? As energias mudam. As circunstâncias mudam, às vezes as pessoas mudam, a gente muda. O tempo inteiro, existe todo um movimento de mudança o tempo inteiro acontecendo com todo mundo, tá? Então, não se assustem com os resultados. Foi a mensagem que o Osho tinha para cada uma das circunstâncias. Meu beijo carinhoso para vocês. Não esqueça de deixar tua curtida, teu comentário, teu compartilhamento de vídeo, porque isso ajuda bastante o canal. Beijo de luz, a gente vai se falando.